Ser rápido e objetivo para a gente poder terminar no horário, toda a nossa liderança. Depois eu peço para que vocês se concentrem aqui à frente para a gente fazer um rápido bate-papo, para a gente poder alinhar algumas coisas para 2026. E 2025 foi um ano muito proveitoso para a nossa comunidade, um ano no qual nós nos colocamos na trilha de um crescimento. E quando eu falo crescimento, igreja, não é crescimento numérico, porque quem acrescenta é Deus. Mas eu sei que tem pessoas que conseguem acrescentar usando práticas carnais. Mas quando nós fazemos o que Deus nos ensina, subiu o retorno meu aqui. Vamos lá, sumiu todo o retorno aqui, é o famoso negócio. Não mexa no que está quieto. Não, estou sem retorno aqui, mudou tudo aqui, não estou ouvindo nada. Alô, som, piorou. Enfim, estava bom até agora piorou. Não estou ouvindo nada aqui. Vocês estão ouvindo pelo menos? É que depois eu forço a minha voz porque eu não tenho retorno, eu não consigo ter. Mas enfim, o que eu estava falando? De crescimento. Agora melhorou. Deixa quietinho aí, por favor. Não mexa no que está quieto. Enfim, aí quando a gente fala de crescimento, a gente fala de um crescimento espiritual. Porque fazer a igreja crescer, eu já expliquei, eu sou da área de comunicação, não é difícil, é só você fazer o que o povo quer ouvir, o que o povo gosta, e aqui nunca vamos fazer isso. Então, é um trabalho a médio e longo prazo. Então, mas 2025 a gente conseguiu ali praticamente quase que dobrar o que nós tínhamos em 2024, quando eu assumi aqui como pastor titular. Enfim, hoje eu quero falar um pouco sobre a humildade que exalta. A humildade que exalta. Nós estamos na série A Boa Mão do Senhor, e para nós termos como base, eu convido você a abrir o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo 26, nós vamos ler do 47 ao 49. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, verso 47. Tema da mensagem de hoje, a humildade que exalta. Se você puder por alguns instantes fechar os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem como direção para cada um de nós. Esse é o momento mais importante deste culto, porque nós estamos aqui para Te cultuar. E tivemos um momento do louvor, a qual cremos que a nossa adoração subiu ao Teu trono, e nós percebemos o Senhor se manifestando, enchendo este lugar com a Tua glória. Mas pedimos para que o Teu Santo Espírito sopre sobre nós, para que possamos ter um entendimento acerca da Tua verdade que está em Cristo Jesus, e que possamos sair daqui cada vez mais semelhantes àquele que se esvaziou da Sua glória e que foi até um madeiro para cumprir o propósito, para que todos nós fôssemos resgatados da iniquidade, das transgressões e daquilo que nos afastava de Ti, e a nossa dívida foi quitada. Então nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te louvamos e pedimos, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, verso 47, diz assim: Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre.
e o beijou. Todo mundo aqui sabe o que aconteceu comigo e com a minha família no último domingo, logo depois que nós saímos aqui do culto da manhã. Para quem não sabe, saiu na mídia no domingo todo, na segunda-feira, acredito que em vários telejornais, eu acompanhei até no Jornal da Band à noite, sobre o fogo do condomínio onde nós moramos e que acabou ceifando a vida de 3 pessoas que estavam ali no apartamento onde iniciou o fogo de incêndio. E para quem não sabe, o fogo aconteceu no 14º andar, eu moro no 15º, que é o último andar. E eu, a pastora Carol e a Duda, nós estávamos aqui na igreja, e quando nós estávamos na Avenida Luciano Guidotti, que nós tomamos conhecimento, estávamos próximos de nossa casa, mas a gente não imaginava a proporção. E a Bia, nossa filha mais velha, estava. Tanto é que quando saiu na mídia que 2 jovens precisaram de atendimento médico, foram hospitalizadas, uma delas é a minha filha, a Bia. Ela inalou fumaça, inclusive passou mal, apesar de ter sido liberada, teve que ir essa madrugada de novo no hospital e realmente está prejudicada. Ela ainda sente dores em virtude da fumaça que ela inalou. Mas enfim, diante desse episódio, na última terça, que nós antecipamos o culto de quarta para terça, e eu trouxe uma mensagem falando sobre como pregar Jesus, porque se você não sabe, mas até então a perícia diz que este incêndio, ele começou por causa de uma lamparina, e essa lamparina, ela é um objeto, fruto de um trabalho em que essa família participou, onde eles estavam a noite toda. Então essa lamparina foi trazida para o lar. Inclusive eu trago informações de que, segundo testemunhas, esse casal que faleceu, eles venderam um carro. Às vezes a gente pede oferta de generosidade, mas as pessoas que servem outros deuses com D minúsculo, não o nosso Deus Criador, mas pessoas que servem outros deuses, vendeu um carro para fazer esse trabalho, e olha no que resultou. Então eu acho que contra fatos não há argumentos. Mas por que eu trouxe uma mensagem terça-feira? Porque eu confesso que, poxa, foi a religião que matou a vida deles. Eu não estou aqui querendo ser o juiz ou o árbitro do mundo, até porque o juiz e árbitro do mundo é o nosso Deus. Mas, como cristão, poxa, quantas pessoas que hoje seguem outras filosofias, outras religiões, e ao invés dessa religião fazer bem, parece que elas são ainda mais escravizadas, parece que elas ainda permanecem presas, e na ilusão de que, porque você concorda comigo, que se eu for para uma determinada religião, aquela religião tem que me trazer um benefício, para que eu continue participando dela, sim ou não? Sim. Então, é a mesma coisa. Imagine que uma amizade interesseira. Eu sou amigo do Dal porque o Dal me dá vários vouchers de viagem. Não, nunca deu, tá, pessoal? Mas estou profetizando aqui, brincadeira. Mas vamos supor que eu tenho aqui uma amizade interesseira. Eu sou amigo do Dal porque ele me passa vários vouchers de viagem. Então, eu tenho uma amizade condicionada por interesse. Agora, se eu não vou com a fuça no Dal, e eu não quero nada dele, ele não tem nada para me oferecer, por que eu vou andar com ele? Então, tem pessoas que às vezes vão porque essas espiritualidades, elas a princípio, elas até promovem algo que a pessoa quer. Tanto é que essas pessoas vivem fazendo o que elas chamam de trabalho. Só que eu já fiz parte dessa cultura. Só que da mesma forma que você recebe hoje, amanhã te tiram em dobro.
e você entra num círculo vicioso, tendo que cumprir obrigações para que você receba algo benéfico. E Cristo nos libertou de tudo isso. Então, mas, poxa, sabendo que eu sou discípulo de Jesus, eu não estou aqui, como eu disse, querendo julgar a religião ou a fé de ninguém, mas como discípulo de Jesus, vivendo num ambiente de uma pluralidade étnica, racial e religiosa, como falar de Jesus num mundo hoje relativizado, ou seja, onde a minha verdade pode não ser a sua, onde o que é errado para você pode ser o certo para mim, ou se eu falar de Jesus dessa maneira que eu creio, que eu concebo, sendo Ele o único mediador entre Deus e a terra, entre o homem e Deus, sendo Ele o caminho, a verdade, a ressurreição e a vida, como falar isso como uma verdade absoluta, sem soar como arrogância ou prepotência, porque vivemos nesse mundo relativizado. Então eu trouxe essa reflexão justamente pelo fato de me preocupar com o nosso seguir a Jesus, o nosso caminho de discípulo de Cristo, o nosso discipulado de Jesus. E eu percebo que a cada dia que passa, esse grupo que se classifica como evangélico é nada mais que um grupo religioso que segrega, que estratifica, que divide, que coloca um do seu lado e o outro dos que não pertencem a eles. E nesta segregação, segregar é você separar. Ainda se afirmam dizendo que os que estão ao nosso lado são os de Deus, os de lá não são. Aliás, tudo o que eles pensam, gostam, praticam o que é diferente dos nossos costumes, para nós são endemoniados, satanistas ou qualquer outro adjetivo que caracteriza o oposto daquilo que esse grupo que se denomina evangélico acredita ser. E quando eu falo eles, é justamente pelo fato de eu não me identificar com eles. Eu, pastor Tony Costa, eu não me identifico, nunca me identifiquei com esse grupo. Eu não me sinto parte de uma subcultura do cristianismo, criada por meio de movimentos que negam, não no discurso, porque a boca fala de Jesus, mas nas suas ações, nas suas atitudes. Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, eles podem até falar do nome dele, mas não são como ele. Então eu não me identifico, até porque esse grupo que usa o nome de Jesus, mas ainda estão seguindo a Moisés, a Abraão, ou qualquer outro personagem do Antigo Testamento, que fizeram sim parte de uma construção e preparação do caminho para a chegada do Messias, que é Jesus, mas que eles tiveram essa participação nos tempos deles, e fizeram aquilo que Deus lhes revelava no momento em que esse nosso Deus, que tem um nome, que é Yahvé, ainda estava se manifestando e se tornando conhecido à humanidade. O que se consolida aonde? Na pessoa de Jesus. Eu e você somos privilegiados porque temos essas informações, mas esses personagens da Bíblia, à época não, porque a Bíblia estava sendo escrita no momento em que eles foram inseridos nessas páginas. E isso que eu estou falando, igreja, é muito sério, porque como nós nos identificamos como discípulos de Jesus? Como eu e você nos identificamos como discípulos de Jesus? Então, para isso, nós precisamos fazer uma grande revelação sobre o que é ser cristão. E esse termo cristão, ele foi usado pela primeira vez quando os romanos e os judeus apelidaram os seguidores de Jesus, os chamando de cristãos, que significa pequenos cristos. Lá em Atos capítulo 11, versículo 26, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Lá em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. E ser discípulo de Jesus, ao contrário do que esse grupo que eu acabei de falar pensa ou age, esse grupo, esse discípulo verdadeiro de cristão, ele vai viver em perseguição, ele vai viver em hostilidade. E não pense que será fora do contexto religioso.
Não é ali, é porque eu sou evangélico, aí tem gente que professa uma outra fé no meu trabalho, então eu vou ter que ungir a mesa dele porque ele é endemoniado. Não. Os discípulos de Jesus, sabe aonde eles vão serem perseguidos? É justamente aqui dentro de um contexto religioso. É justamente aqui dentro das igrejas que nós seremos hostilizados, chamados de hereges ou de qualquer outro nome. E Pedro fala isso em uma de suas cartas. 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 14, Pedro vai dizer assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E perceba que aquele grupo que eu estou falando, que eu não me identifico, não sei você, mas quando esse grupo lê esse trecho, pode até interpretá-lo de uma forma legalista, sendo que para eles obedecer ao Evangelho é viver literalmente de acordo com o que a lei pede para que viva. Mas o apóstolo Paulo deixou isso claro em Romanos 3,19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A lei representada por Moisés e profetas pelo profeta Elias, que aliás estão com Jesus no Monte da Transfiguração. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E só para ficar claro, o discípulo e apóstolo João, ele deixou isso registrado em João 1,17, no Evangelho de João capítulo 1, verso 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Agora eu quero voltar aqui ao texto inicial que nós lemos, de Judas. O texto que nós lemos, o que ele tem a ver com o que falamos até agora? Você já parou para pensar qual foi o real ou o verdadeiro motivo de Judas ter precisado beijar Jesus no momento de seu ato de traição? Alguém poderia, eu gosto muito de conversar com vocês, e eu gosto de saber da maneira como vocês veem. Alguém arrisca dizer? Você já parou para pensar, por que Judas precisou beijar Jesus? Alguém arrisca dizer? Eram parecidos. Hã? Eram parecidos. Ele falando aí porque eram parecidos, tá? Mais alguém? Por que Judas precisou beijar Jesus? Alguém arrisca? Vocês responderam de forma correta. Por quê? Essa é a nossa resposta. Nós diríamos que foi para identificá-lo, porque o beijo era para identificar aos soldados que foram enviados ali, daquele povo armado, enviado pelo Sinédrio, que era um tribunal judaico da época. Então, sendo assim, o problema não é o beijo em si, mas a questão central é: por que Jesus precisava ser identificado? Por que Jesus precisava ser identificado para as autoridades judaicas? E eu quero aqui compartilhar ao menos 3 razões porque Judas precisou beijar Jesus. A primeira delas, repita comigo: porque exteriormente Jesus não era diferente dos seus discípulos. Então, Jesus, ele não vestia uma túnica diferenciada, ele não se colocava num patamar acima dos demais.
Jesus não era cercado de regalias, ele não se julgava melhor ou superior a ninguém. Inclusive, um texto messiânico que está lá em Isaías, no capítulo 53, que você conhece muito bem, lá dos versos 1 a 5, vamos ler esse texto. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Vamos ler até o 5. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Olha só, ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Versículo 5 acaba aqui. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados. Então, observe que olhando para ele, não havia beleza alguma, nada que atraísse. Então, ele era tão humilde que não se distinguia dos demais, diferentemente de alguns líderes e artistas do mundo gospel, que se acham a última bolacha do pacote, querendo tratamento VIP e exigindo serem tratados como grandes celebridades. Eu não escondo nada. Eu sou muito ruim de rede social, mas às vezes quando eu posto, né? A gente é o que é, eu não preciso provar nada para ninguém, porque eu tenho que mostrar aquilo que eu sou para o meu Deus. Eu prefiro pagar para ir num show secular, mas não pago para ir em show de grupo gospel. Esses dias veio um grupo musical aqui, de música cristã, numa igreja, que daqui a pouco eu falo para os nossos líderes, mas veio numa igreja e eles fizeram uma passagem de som uns dias antes e queimaram os drives. E estava marcado para o dia seguinte. Eles cancelaram o show porque os drives estavam queimados. Vamos resolver o problema porque por causa da qualidade do nosso som. Então amanhã a apresentação é show. Por isso que eu não vou. Você viu quem que vai? Gente, eu não pago um centavo para ouvir pregação de ninguém, porque dá de graça o que recebesse de graça. Desculpe, eu não quero ofender ninguém, mas eu não vou adjetivar para não ofender quem já fez isso. Desculpe, se você pagou para ouvir alguém pregar o Evangelho, você precisa rever o seu conceito sobre o discipulado de Jesus. A gente está falando disso, a reflexão é essa. Então, eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um pregador e a gente estava jantando. Professor Nelson. Nós estávamos jantando, eu, professor Nelson, pastora Carol, e a gente estava falando de algumas pessoas do mundo cristão, do mundo gospel. Aí eu gosto muito das músicas dele, e eu sou fã dele desde a época que ele era do mundo, do Raimundos, ou Rodolfo Abrantes. E a gente estava falando dele, e o professor Nelson falou, esse se converteu de verdade, porque a grande maioria de artistas, eles viram cristão de aparência, porque quando eles estão sem sucesso, eles vão para o mundo gospel, porque é um mundo que dá dinheiro também, é um nicho de mercado. Agora ele está falando, o Rodolfo ele não saiu, o Raimundo não estava quebrado, o Raimundo estava no auge da carreira. Para quem gosta de rock como eu, o Raimundos, eles tinham acabado de gravar o CD MTV ao vivo, eles estavam no auge da carreira, estavam voando, e foi quando o Rodolfo se converteu, foi quando o Rodolfo deixou tudo, deixou a fama para seguir a Jesus. Agora, o professor Nelson falava, e fulano de tal, que hoje é líder de uma denominação, e ele falou assim, esse cara eu estava num congresso pregando onde ele ia cantar, ele exigiu um camarim só para ele, o outro para a produção dele, não sei quantas toalhas, não sei quantos tipos de fruta. Que absurdo!
absurdo. É um absurdo. E se você vê ele, eu não sabia, eu não sou antenado nessas coisas, mas a pastora está falando para mim, sabe quanto que custa essa camisa que ele usa? Que é a tal da Gucci, que custa uns 5 mil a mais simplesinha. A mais simplesinha, camiseta, mas uma camisa social custa uns 15 mil, tá mais. Gente, pelo amor de Deus, é tão gostoso ir no Brás, na 25 de março. Vocês não gostam? Você compra um monte, um pouco, daqui a pouco o povo vai e fala, meu Deus do céu, 15 mil reais. Gente, eu não tenho coragem. A gente estava falando esses dias lá em casa. Celular, não precisa trocar celular. Celular é um absurdo. O preço que você vai trocar um celular, eu compro uma moto. É um absurdo o celular, gente. Eu tenho um iPhone 12 mini. E faz uns 4, 5 anos que eu tenho ele, que eu comprei de um amigo que veio da Colômbia, trouxe na caixinha, e ele vendeu para mim abaixo do preço, em suaves prestações. Eu demorei quase 2 anos para pagar ele, sem juros, sem nada. Está tudo quebrado, tudo. Eu vou ficar com ele mesmo. Não tenho coragem de gastar. Então, olha só o absurdo. Segundo motivo pelo qual Judas precisou beijar Jesus, repitam comigo, porque ele não estava acima de suas ovelhas. Eu não consigo entender a quantidade de homens e mulheres que se dizem pastores, vivendo numa explícita ostentação, enquanto suas ovelhas passam necessidade cada vez mais básicas. A gente fez aqui um propósito de oferta de gratidão. Eu fui impróprio, ou eu forcei alguma situação? Seja sincero, se você falou que sim, eu vou rever meus conselhos. Eu falei de uma oferta de uma maneira pesada, obrigatória, mas eu conheço pastores que parece que elas não querem tosquiar a lã das ovelhas, querem esfolar, querem extorquir. Agora, é engraçado que enquanto essas pessoas às vezes não têm nem carro, malemar um passe para ir na igreja desses homens, enquanto que esses homens que se beneficiam dessas ofertas estão ali nos ares condicionados dos seus imóveis, depois andando nos seus carrões, que muitos deles são importados, comendo filé mignon, e às vezes o povo não tem nem carne para comer na casa dele. Então, Jesus não foi assim. Chore, clame e cuide de suas ovelhas, afinal, antes de serem ovelhas, elas são ovelhas do Senhor Jesus, e Ele cobrará de cada um o cuidado de nós, o cuidado que estamos tendo com elas. Então, alguns pastores se esquecem que a escada da carreira ministerial é uma escada decrescente, a qual quanto mais se avança, mais se desce ao serviço. Aquele que acha que a carreira ministerial é uma escada subindo à fama e ao prestígio, precisa antes de tudo se converter e se arrepender da sua vaidade, e então passar a ser o mais servo de seu meio, seguindo o extraordinário exemplo de nosso Senhor Jesus. Terceiro e último motivo porque Judas precisou beijar Jesus para que ele fosse identificado. Repita comigo: porque ele era servo entre os outros servos. Então, de fato, preste atenção nisso. Ministério cristão é serviço e não ser visto. Eu vou repetir: ministério cristão é serviço e não ser visto. E Jesus cumpriu isso à risca. Ele serviu ao mundo. Jesus não dormia em uma tenda enquanto os seus discípulos ficavam ao rebento. Jesus não comia enquanto os seus discípulos passavam fome. Que exemplo maravilhoso nosso Mestre Jesus nos deixou. Queridos irmãos, principalmente aqueles que são líderes, eu falo com você aqui, não se coloquem acima dos demais. Pensem que a função que exercem aqui não é motivo de glamour ou honra, pelo contrário, seja servo, invista seu tempo, seus recursos, sua vida em prol desta comunidade, porque em um culto como esse, pessoas sofrendo podem chegar e serem tocadas através da sua vida como instrumento de Deus. Não se coloque como centro das atenções, antes sirva e se misture ao rebanho. Não cheire as ovelhas, antes tenha cheiro de ovelha. Trabalhe para o reino
Isso não é pesado para ninguém, pois enquanto fazemos a sua obra, Deus cuida da nossa casa, Deus cuida da nossa família, como Ele cuidou no domingo passado, enquanto nós estávamos aqui exaltando o seu santo nome. Que nós possamos ser exemplos dos fiéis, aqueles que seguiam a Jesus e Jesus o serviam. Sirva ao invés de ser servido. E para terminar, eu quero contar duas historinhas e eu vou orar por você. Eu quero contar a historinha da igreja que faltava uma lâmpada. Alguém conhece a igreja, a história da igreja que faltava uma lâmpada? Então, tinha uma igreja que estava linda, organizada, cheia de ministérios, louvor, diaconato, infantil, ação social, grupo missionário de homens, grupo missionário de mulheres, mas uma lâmpada estava queimada ali num corredor, e cada irmão que passava e via aquela lâmpada queimada falava assim: alguém vai trocar. Ou o outro que passava ali: não é minha função, isso não é comigo. Aí o outro dizia: isso aí é a função do diaconato, o diaconato que resolve. Aí passava o diácono e falava assim: essa daqui é a função do diretor do diaconato. Ou outros falavam assim: o pastor que cuide disso. Aí dias se passaram e as pessoas começaram a acostumar com aquela escuridão. Muita gente tropeçava, tinha criança que tinha medo daquele corredor escuro, até que um visitante, um simples visitante, ele perguntou para o pastor: pastor, eu estou vendo aquela lâmpada queimada, posso trocar? E em 5 minutos o problema acabou. Qual é a moral da história? Não faltava recurso nem conhecimento, faltava disponibilidade. Às vezes a obra de Deus não para por falta de dons, mas por falta de corações disponíveis. Aí, em Mateus capítulo 9, 37, Jesus ele diz: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas rogai ao Senhor das searas. E a última história que eu conto, e eu termino a pregação aqui, é a história dos 3 pedreiros. Alguém já ouviu a história dos 3 pedreiros? Então, conta-se que um viajante, ele passou por uma construção e perguntou a 3 homens que quebravam pedras. Perguntou para o primeiro: o que você está fazendo? Aí ele respondeu: estou quebrando pedra o dia inteiro para ganhar meu pão. Aí ele foi para o segundo: o que você está fazendo? Estou construindo uma parede. Aí o terceiro, ele perguntou, e com os olhos brilhando, ele respondeu: eu estou construindo uma casa para que uma família tenha um lar. Ou seja, moral da história: todos faziam o mesmo trabalho, mas apenas um entendia um propósito maior. Na obra de Deus, muitos fazem tarefas simples, como limpar, organizar, ensinar crianças, visitar, orar, dar cesta básica, louvar. Mas quando entendemos que estamos construindo um reino, tudo muda. Quem serve com entendimento não vê peso, vê propósito. Colossenses 3:23: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém? Entendeu por que Judas precisou beijar Jesus? A gente precisa refletir sobre isso, sobre o nosso caminho do discipulado de Cristo. Não é ser evangélico, não é ser religioso, não é fazer parte de uma estatística: eu sou hoje evangélico. Você não tem que ser evangélico, você tem que ser discípulo de Jesus. E o discipulado de Jesus é isso, é fazer essa diferença. E eu falava na última terça-feira, se você não ouviu essa mensagem, está no YouTube? Vai entrar hoje. Vai entrar hoje no YouTube, ouça essa mensagem que eu preguei na terça-feira passada. Sabe como que a gente faz? A gente tem que se infiltrar no meio, porque lá no grupo nosso de condomínio, quando aconteceu tudo que aconteceu, eu comecei a me refletir muito. Eu falei: puxa, eu sou um pastor, eu moro no mesmo condomínio, olha a tragédia que aconteceu, e o que eu estou fazendo? Eu não posso ser pastor apenas aqui para a minha igreja. Eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, e eu me cobrava, eu me cobro com isso, e às vezes eu não sinto nem digno de estar aqui, viu? Mas como você querer fazer algo sem ofender a fé do outro, sem ofender a religião do outro? E sabe como a gente faz isso? Eu falei terça-feira: se infiltrando no meio. Jesus fazia
fazia isso. Jesus, se você observar a vida de Jesus, porque tem gente que às vezes quer dar uma de crente e fala, vou ler a Bíblia no começo. E eu falo, você que é cristão, quer ler a Bíblia? Comece pelos evangelhos. Leia os 4 evangelhos primeiro. Depois leia Atos e vai lendo as cartas paulinas, as cartas de Pedro, de João, de Judas. E eu até aconselho, nem leia Apocalipse tão já. Depois volta lendo Gênesis, que você vai entender a Bíblia à luz de Cristo. Porque você vai começar em Gênesis e você não vai entender bulhufas nenhuma. E você vai falar, nossa, Deus matava no passado e depois parece que no Novo Testamento aceita Jesus e ficou bonzinho. Não é esse o motivo. Então, se você estudar a vida de Jesus, lendo os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus ele andava com os marginalizados. As mulheres impuras, por causa daquela mulher do fluxo de sangue, os leprosos que também viviam à margem da sociedade. Ele andava com um político, que na época eram os publicanos, que eram os bandidos, os ladrões, os corruptos. E posso falar uma coisa? Hoje, se Jesus estivesse no nosso meio, eu acredito que Jesus já está com muita gente aqui no meio político. Você fala de é ladrão, aí você fala, é falso profeta. Mas Jesus ele andou com Mateus, que era cobrador de impostos e virou seu discípulo. Ele andou com Zaqueu e foi na casa de Zaqueu, que era publicano, que era cobrador de impostos. Jesus ia estar aí no meio de um povo que você fala, esse povo não é dos nossos. Mas quando ele estava na sinagoga, eu acho interessante quando Jesus ele fala de uma forma carinhosa com os religiosos. Você sabe como que Jesus se direciona aos religiosos? Alguém já leu? Alguém sabe? Jesus falava assim, hipócritas. Jesus descia o reino. Se Jesus viesse hoje que fosse um dos pregadores dos 12 dias, não pense que você ia sair daqui, glória a Deus, aleluia, você ia sair daqui sim. Jesus já desceu o reino. Esse negócio de som vencedor aqui na terra, isso daí não tem nada a ver com o que é discípulo de Jesus. Aí, pastor, eu concordo com o que o senhor está falando. Você está discordando da Bíblia, eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando o que a palavra de Deus me ensina. Mostre um discípulo de Jesus que foi bem sucedido, que viveu na prosperidade, que viveu em palácios, no glamour. Todos morreram. Isso, exatamente. Paulo tinha antes e depois. Mas em nenhum momento você dele reclamar. Para terminar aqui, igreja, eu quero orar por você. A boa mão do Senhor está sobre nossas vidas. Mas vamos refletir sobre o nosso discipulado de Jesus. A gente precisa entender que se nós estamos inseridos nesse lugar, foi aqui que Deus nos colocou. Vamos frutificar. Esse fruto tem que permanecer. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esta manhã. Hoje é o último domingo de 2025 e muito obrigado por tudo que o Senhor fez ao longo deste ano. Nós temos ainda a próxima terça-feira, que simbolicamente faremos a nossa vigília da virada. Mas obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui, por cada família representada, e que essa palavra ela venha frutificar no coração desse homem e dessa mulher, para que possamos ser cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. E que nós possamos ser vistos e conhecidos, não por sermos membros de uma igreja, mas por sermos discípulos de Jesus. Que as pessoas nos reconheçam, não por aquilo que nós dizemos ser, mas por aquilo que nós verdadeiramente somos, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Que assim, Pai, as pessoas possam ser atraídas para o caminho das boas novas do reino de Deus, assim como um dia o Senhor nos acolheu e nos colocou diante do centro da tua vontade. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Uma salva de palmas a Jesus.